Igreja Batista do Rio de Janeiro, queremos receber todos vocês de uma forma bem especial. E a forma é esta que você mesmo vai cumprimentar quem está ao seu lado. Diga em nome da nossa igreja: seja bem-vindo ao ministério da Primeira Igreja Batista. Seja bem-vindo ao culto que ao nosso Deus é devido. É por isso que nos encontramos aqui. Procure alguém agora. Permaneça em pé, nós cantaremos terceira e quarta estrofe deste hino. Aos nossos internautas e radiovintes, sejam muito bem-vindos ao ministério da nossa igreja. Queremos, através da Secretaria de Comunicação da nossa igreja, recebê-los bem, em nome da nossa igreja, recebê-los melhor ainda, para que tanto neste culto da manhã, quanto à noite, você possa ter experiências marcantes com o Senhor a respeito do que a família representa para o Senhor e para toda a nossa igreja. Vamos continuar louvando ao Senhor sobre a unidade. Carecemos do teu auxílio, Senhor, acabamos de cantar, para vivermos em união uns com os outros. Dá-nos essa humildade de que nos fala este hino, para perdoar os erros de um irmão, para ajudar os fracos nas suas dificuldades. Somos o teu corpo, somos um rebanho teu, ovelhas do teu pasto, e nessa condição, Senhor, precisamos muito do teu auxílio e do teu sustento, do teu pastoreio, da tua proteção para as nossas vidas. Obrigado porque nos reúnes nesta manhã na tua casa e o nosso coração se rejubila por isso. Pedimos a tua graça sobre nós, manifestada através de cada movimento que se faça na tua casa nesta manhã. Oramos agradecidos pela celebração da ceia do Senhor, de que vamos participar. Obrigado porque ela nos lembra o que Jesus, teu Filho, fez na cruz por nós, gratuitamente.
E agora, então, ajuda-nos a que examinemos e que cada um examine o seu próprio coração e assim coma deste pão e beba deste cálice. Abençoa-nos, pois, como igreja, como pessoas, como famílias. Abençoa este culto, a nossa oração, e nós a fazemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos vão se assentar, menos os diáconos e seus auxiliares. Eles virão à frente para termos, nesta hora, a celebração da ceia do Senhor. Se você ainda não pode participar da ceia, se você, examinando o seu coração, nota que você não tem condições de participar, porque você ainda não aceitou a Jesus, ou porque você ainda, tendo aceitado a Jesus, não foi batizado, então você precisa resolver isso para, quem sabe, no mês que vem poder participar.
assumiu toda forma humana e como um servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos, marcaram pra sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor, herdaria o seu amor. Ele veio morrer pra ser o nosso Salvador. O Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mundo falar, fez o morto se levantar, e aceitasse o seu favor, herdaria o seu amor. Veio morrer pra ser o nosso Salvador. Veio morrer pra ser o nosso
é que nós estamos cumprindo um script traçado pelo Senhor Jesus. Foi Ele que, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto. Ele está mandando, é uma ordem, não é uma brincadeira da igreja, não é uma opção da igreja, é uma ordem a que a igreja deve obedecer. Então, pensando no corpo de Jesus, machucado, destruído na cruz do Calvário pelos nossos pecados, simbolizado no pão, comamos o pão. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Pensando no sangue de Cristo vertido na cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos nossos pecados, bebamos do cálice. Também já tem essa certeza, você pôde cantar conosco, eu vou para o céu? Se não, você tem neste culto a oportunidade para fazer essa decisão, para tomar essa decisão, de escolher Jesus para morar na sua vida, para ser o Senhor do seu coração. Queira sentar-se. Nós queremos convidar nesta hora as crianças para virem à frente, para o nosso minuto infantil com a tia Peg. Ela trouxe um colchão aqui hoje, não sei o que ela vai fazer com esse colchão aqui. Vamos ver. Vou dormir. Exatamente. Está num bom lugar. Isso. Tem 1, tem 2, 3, 4.
Vou parar de contar, vai começar a ficar difícil para mim. Que bom tê-lo vocês todas aqui. Eu sempre fico mais alegre no primeiro domingo do mês. Se não tem mais lugar ali, podem sentar aqui aos meus pés. Só não podem sentar em cima do meu pé. Realmente trouxe colchonete. É leve, não é? Qualquer um de vocês, até os menores, poderiam carregar, não é? Porque é bem leve. Mas se eu deitasse em cima, você ia conseguir me carregar? Eu acho que não. Porque eu sou um pouquinho mais pesado que você. Só um pouquinho mais. Mas se tivesse uns 10 de vocês, será se eu deitasse nesse colchão, vocês iam conseguir me carregar? Eu acho que talvez, se não fosse 10 pequenas como ela, se fosse misturado, uns maiores com uns pequenos, iam conseguir me levar. Mas graças a Deus, eu posso andar com meus 2 pés. Mas na história que o pastor vai contar hoje de manhã, havia um homem que não podia andar. Ele tinha um problema. E ele só andava, aliás, ele não andava. Ele só podia ir de um lugar até outro se alguém carregasse ele. E ele queria ver Jesus. Só que ele não podia chegar perto. E graças a Deus, ele tinha 4 homens fortes, amigos dele, que levaram ele até Jesus. E eu fico pensando, será que eu estou fazendo a mesma coisa destes amigos? Será que eu estou levando meus amigos até Jesus? Não, eu não vou carregar num colchão. Mas quero dizer que estou falando de Jesus, ajudando as pessoas a conhecer Jesus. Será que Pegue é um dos amigos do homem paralítico que levaria ele até Jesus? Será que o nome de um dos amigos era Pegue? O que acham? Era? Acho que não. Mas o pastor hoje vai falar os nomes dos amigos. Sabia? Vocês vão ter que prestar atenção para descobrir o nome dos amigos que levaram o amigo no colchão até Jesus. E vocês vão pensar, será que eu também estou ajudando meus amigos a achar Jesus? Conhecer Jesus e saber quem Ele é, o que Ele pode fazer? E durante o culto dos menores com o pastor André, vocês vão pensar sobre isso. E os juniores que vão ficar aqui também vão descobrir os nomes dos 4 amigos e como que eles levaram seu amigo até Jesus. Então, os menores podem ir com os tios para a sala e os juniores podem voltar a seus lugares. Eu prometo, pastor, não dormir no meu colchão durante seu sermão. Combinado? Muito bom. Bom ver as crianças na casa do Senhor. Bom saber que elas estão sendo alimentadas com a palavra de Deus, não é isso? E os pequenininhos vão lá para dentro, sem correr. Como se eles soubessem andar normalmente. Não sabem, né? Isso. Queremos convidar os pais dessas crianças para voltarem amanhã também, às 19 horas. A partir das 19 horas nós estaremos aqui amanhã, terça e quarta. Eu fico contente quando chega o primeiro domingo de maio, porque é o primeiro domingo da nossa conferência da família. E o orador desta conferência, de hoje até a próxima quarta-feira, é o pastor Ivênio dos Santos. O pastor Ivênio dos Santos é mineiro, criado no Espírito Santo, ministrou em vários estados do Brasil e hoje é pastor da Igreja Batista da Redenção, em Belo Horizonte, no bairro da Concórdia, e também pastor da Primeira Igreja Batista de São João del Rei. Então ele faz essa dobradinha, mas escreve, quando era jovem cantava, eu me lembro, eu tinha os 2 LPs, nem sabe o que é LP, essa turma do CD não sabe o que é LP. LP era o seguinte, não vou explicar não. 2 CDs, pelo menos eu ouvia aquilo dia e noite, sabia todos os hinos de cor,
E eu pensei, os LPs viraram CDs? Ele falou, não, parou, interrompeu a carreira de cantor. Né? Pastor Isvênio, dá uma chegada aqui. Ele é casado com a irmã Déia Tereza há 48 anos e tem 5 filhos adultos e 4 netos. Foi muito difícil trazer o pastor aqui. Os irmãos sabem que, por exemplo, acabada essa conferência, eu já acerto o orador da próxima. Mas com ele foi diferente, tive que marcar 2 anos antes, porque não conseguia agenda para ele estar aqui. De modo que eu estou muito alegre e quero agradecer a sua presença conosco, pastor, nesses dias, nesta manhã, na noite de hoje, vai ser também às 19 horas, e a partir de amanhã, terça e quarta. Vamos orar entregando este momento na vida ao Senhor, para que o Senhor possa usar esse servo dele. Pai de amor, aqui está o teu servo, pastor Ivênio, que tem sido um instrumento nas tuas mãos ao longo de décadas. Nós te louvamos pela sua vida, pela sua formação, pela sua dedicação ao ministério da tua palavra. Oramos pedindo que ele, nesta hora, se torne aquele instrumento que separaste e preparaste para esta hora. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos, graça e muita paz. Eu acho que esta é uma das poucas igrejas que eu ainda não tinha pregado. Sou pastor há 47 anos e nunca tinha tido o privilégio de estar aqui na primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Então, para mim é um grande privilégio estar com os irmãos hoje. Eu comecei como cantor, eu trabalhava com a Palavra da Vida, me converti num dos acampamentos da Palavra da Vida, em 1900, vovó mocinha. E meu ministério era na música, eu então era cantor, mas depois desisti desse negócio de ser cantor, porque era convidado para casamento, para isso, mas aquele falou, não, eu não quero isso não, eu quero é pregar. Então, de vez em quando a gente canta, né? Porque quem canta seus males espanta. Então eu quero cantar. Antes de ler o texto, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, e deixa sua Bíblia aí aberta, neste texto, e nós vamos orar, uma oração cantada. Então nós temos o hábito de fechar os olhos, não tem nenhum lugar na Bíblia que manda a gente fechar os olhos para orar, mas é uma boa prática. Então eu convido os irmãos a orarmos agora, antes de fazermos a leitura. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além. A ti, Senhor, eu busco a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois, assim satisfazer, Senhor, a mim. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava,
e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O pastor João me disse que a grande maioria que vem aqui hoje pela manhã não virá à noite. Eu quero pregar à noite sobre este tema: santidade ao seu alcance. Este livro vai estar disponível aos irmãos na saída. Eu queria fazer uma pergunta. É meio perigoso fazer pergunta, porque a gente pode ter respostas que não espera. Como aquele pastor que assumiu o pastorado de uma grande igreja, e no primeiro domingo que ele estava no culto, naquela igreja, ele resolveu fazer uma visita às classes da escola dominical. E a primeira classe que ele entrou foi dos adolescentes, aquela turma brava. E quando ele entrou, todos se perfilaram educadamente, e a professora muito solícita: pastor, que bom que o senhor está aqui, o que o senhor deseja? Ele falou: não, eu só quero fazer uma pergunta aos alunos. Pois fique à vontade, pode se dirigir a qualquer um deles. Aí o pastor viu um menino assim, na segunda fila ali, com a cara de esperto. Aí ele falou: você, como se chama? Aí o menino ficou assustado. Eu me chamo Pedrinho. Tá bom, Pedrinho, me diga você, quem foi que derrubou as muralhas de Jericó? Aí o Pedrinho, muito amedrontado, falou: pastor, nesta igreja tudo de ruim que acontece põe culpa em mim. Eu garanto ao senhor que não fui eu. O pastor ficou horrorizado com aquela resposta, olhou para a professora e disse: como é que a senhora pode explicar uma coisa dessa? A professora disse: olha, pastor, realmente esse menino é muito levado, mas ele tem uma virtude, ele é sincero. Se ele está falando que não foi ele, é porque não foi ele. Aí ele saiu da classe horrorizado, e no corredor encontrou o diretor da escola dominical e contou o ocorrido para ele. E o diretor disse: pastor, você está chegando entre nós, essa é uma igreja com muito potencial econômico, não se preocupe, a gente faz o levantamento de uma oferta e manda reconstruir o muro e acaba com o problema. Eu quero fazer duas perguntas. Elas não têm nada a ver com a pregação dessa manhã. A primeira pergunta é: o que motiva você a vir aqui todo domingo? Uma cidade agitada, trânsito ruim, você se levanta cedo e vem para esta reunião. O que o motiva? Alguns podem vir por hábito. Muitas coisas fazemos por hábito. Eu vejo hoje igrejas superlotadas de pessoas que buscam os templos. Me parece que a motivação principal daquelas pessoas é que elas estão atrás de alguma bênção. Há promessas feitas pelos televangelistas na televisão, prometendo soluções de problemas, e tantas pessoas sofridas
acorrem aos templos em busca de alguma coisa. E eu pergunto para você, qual é a sua motivação? É muito importante. Nós todos sabemos de cor aquele texto que Jesus, respondendo a Tomé, disse assim: vocês sabem para onde eu vou, por isso vocês sabem qual é o caminho. Então, Tomé disse: eu não sei, não sabemos para onde o Senhor vai, não sabemos qual é o caminho. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém o quê? Vem. É uma construção gramatical meio estranha, porque a lógica da frase seria dizer ninguém vai. Mas Jesus não disse ninguém vai. Ele disse ninguém vem. Aí logo lembramos que ele disse eu e o Pai somos um. Então pode ser que ele estava fazendo uma referência à Trindade. Mas eu tenho uma outra sugestão. Jesus pode estar nos dizendo aqui o seguinte: eu não sou meio para outros fins, eu sou o fim da busca. Como que é o seu cristianismo? Você busca Jesus tão somente como um meio, mas os seus fins são outros. Você está atrás de uma vida melhor, de uma casa melhor, de um emprego melhor, de uma saúde melhor. Jesus é um santo católico que a gente busca para resolver problemas, trazer-nos soluções. Eu sempre viajei muito e quando chegava de uma viagem, a minha amada, apaixonada, e continua até hoje, por incrível que pareça, o nosso casamento vai dar certo. 48 anos, eu tenho a impressão que vai dar certo. E eu chegava, ela estava me esperando, olhando para mim e me aguardando. Mas os meus filhos estavam olhando para as minhas mãos. Ela queria a mim e eles queriam o que eu havia levado para eles. Algum presente. Como é o seu cristianismo? Você é apaixonado por ele ou pelas suas dádivas? Jesus é o fim da busca para você? Já encontrou? Já encontrou a resposta para os anelos da sua alma? Essa pergunta é muito chave para você voltar aqui também, hoje à noite, porque nós vamos ter um encontro nesses dias muito especial e vale a pena fazermos alguns esforços para estarmos aqui em torno da palavra daquele por quem estamos apaixonados. Esse evangelho só chegou até nós por causa de gente apaixonada por ele. A segunda pergunta tem a ver com esse livro. É Falando nisso, eu estou muito à vontade aqui. Eu estou agora começando a ficar preocupado, porque eu sei que o pessoal aqui levanta e vai embora, se passa da hora, né? Qual a grande doutrina desta igreja? Qual a doutrina principal da vida desta comunidade? Qual a grande doutrina que nos diferencia do catolicismo romano, historicamente? Qual a grande doutrina resgatada pelos reformadores do século XVI? Essa que eu quero, qual que é? A principal que eu quero. Salvação pela graça. É isso? Então a salvação é uma dádiva e não uma conquista. O que o catolicismo estava ensinando e continua a ensinar é que a salvação é uma conquista para os seus méritos, para os seus esforços. Mas a revelação bíblica nos mostra que a salvação é uma dádiva.
A salvação é um ato de receber e não de fazer. Certo? E a santificação? Fazer ou receber? Ousem acertar ou errar. Esse talvez seja o grande problema da nossa igreja evangélica. Porque nós, um dia tivemos os olhos iluminados para entendermos a salvação pela graça. E entendemos que a salvação é uma dádiva e nós nos rendemos. Mas depois de convertidos, nós achamos que a santificação é para os nossos músculos espirituais. E por isso nós falamos, ninguém é santo. E por isso nenhum de nós tem garantias de que é santo. Parece algo fora do nosso alcance. E esse texto aqui diz que a santidade está ao seu alcance. E que eu quero falar hoje à noite, como a santificação como uma obra da graça divina e não do esforço humano. A santificação também é pela graça. Então venha hoje. Vamos debruçar sobre muitos textos das Escrituras e eu gostaria de desafiá-lo a vir, porque hoje à noite eu quero falar, diferentemente de R.R. Soares, de que é possível ser santo agora e é possível ter alegria completa mesmo com câncer. Que é possível ter alegria completa mesmo desempregado. Como podemos ter alegria completa agora? Então isso é hoje à noite, não vou pregar agora não, tá ok? Hoje nós vamos parar, e já vimos uma introdução com as crianças, de que os paralíticos não virão a Jesus nas próprias pernas, precisam ser trazidos. Nós éramos estes paralíticos, nós não viemos a Jesus nas nossas próprias pernas. Deus usou amigos, pessoas, para nos trazer a Jesus. Resta saber se nós temos sido amigos de outros, se nós estamos preocupados e ocupados em trazer outros, ou se nós ficamos satisfeitos porque conhecemos já Jesus e recebemos a boa dádiva do perdão, da salvação, e o resto que se lixe. Parece-me que nós pensamos de que a igreja é como uma barca, um grande navio, e que a igreja vai passando e os pecadores que pulem dentro do barco. Mas me parece que o ensinamento de Jesus é diferente. Ele manda que nós corramos atrás, que busquemos as pessoas. E Jesus contou uma parábola em que ele ordena que os seus servos saiam buscando pessoas para um grande banquete, e os empregados daquele homem muito rico saem e trazem todos que podem, e chega a um ponto e diz: feito está como mandaste, e ainda há lugar. Nós só estamos aqui porque ainda há lugar. E então o Senhor diz: vai pelos buracos, pelos antros da terra, e chama os pobres, os coxos, os aleijados, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Meus queridos, nós estamos debaixo deste comando. A razão de ser da igreja aqui não é para adoração. Ouso afirmar que o principal objetivo da igreja não é adoração.
Se fosse adoração, no momento da conversão seríamos trasladados, seríamos levados para a presença do Pai, onde vai haver adoração perfeita. O motivo principal de permanecermos aqui é porque nós somos os paralíticos que fomos trazidos a Jesus e curados pelo seu amor, e Ele espera que a gente vá atrás dos outros. O texto aqui não fala do nome desses 4 amigos, mas eu sei o nome deles. E eu quero falar para vocês os nomes desses 4 amigos do paralítico. O primeiro amigo do paralítico se chama conversão. Só uma pessoa convertida traz outra a Jesus. E estou falando a um grupo de pessoas presumivelmente convertidas. Não tomo isso como estabelecido, porque eu cresci numa igreja batista em Cachoeira de Itapemirim, fui batizado com 12 anos de idade, mas eu não era convertido. Eu era rato de igreja, acostumado com a igreja, gostava da igreja. A igreja foi muito importante na nossa história de vida. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 7 anos de idade, levou-nos para perto da família da minha mãe, lá no Espírito Santo, e sumiu no mundo. E foi a igreja que nos acolheu, foi a igreja que nos deu sentido de família. A igreja foi tremendamente importante na minha vida. Mas até os meus 19 anos eu não conhecia Jesus. Eu era religioso, mas eu nunca tinha experimentado o perdão, a graça salvadora. Pode ser que aconteça isso com alguém aqui. Uma pessoa pode se acostumar com o linguajar religioso, o linguajar da igreja e tudo mais, e nunca ter experimentado o que Jesus chama de novo nascimento. Como disse para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode sequer ver o reino de Deus. Mas com 19 anos eu encontrei Jesus, me levaram paralítico a Jesus, e Ele tocou na minha vida, e Ele abriu os meus olhos, e eu encontrei significado para viver. Aí a vida, eu passei meses nas nuvens, pregando o evangelho, preguei até para poste, eu acho que alguns se converteram. Eu fui visitar minha namorada, que estava no campo missionário, entre os índios em Mato Grosso, e eu fui de trem, eu preguei para o trem inteiro, eu ia de vagão em vagão pregando, tinha que pregar. Porque eu havia encontrado a resposta, a razão para viver. Só pessoas apaixonadas levam este evangelho. No século XVIII havia na Europa um homem muito rico, que tinha uma ilha, e ele mantinha escravos naquela ilha, não permitindo que ninguém pregasse o evangelho para os seus escravos. Um jovem morávio, povo moraviano, um dos grandes povos da história das missões, um jovem de 18 anos de idade, se vendeu como escravo para ir para aquela ilha, pregar o evangelho. Vocês podem imaginar a família, os amigos, os membros da igreja indo despedir-se daquele jovem, correntes nas pernas, indo como escravo para lavar latrina. Não estava sendo contratado por uma grande empresa para ter um futuro brilhante, talvez nunca mais fossem vê-lo, mas ele não estava indo para lavar latrina, ele estava indo para resgatar gente. Ele estava indo porque seu coração havia sido cativado. E se ele era do Senhor, e tem gente paralítica e perdida que não conhece este sentido para viver, e por que vou gastar a minha vida
de outra maneira. Me preocupo que hoje os pais orientam seus filhos na escolha de profissões, baseando-se exclusivamente em qual profissão vai lhe dar melhor situação econômica. O critério para ajudar um jovem a decidir é o status socioeconômico. Nenhum pai, nenhuma mãe está pensando onde é que meu filho melhor irá servir no reino. Eu temo que esta geração não passe o bastão para a seguinte, mas como a obra é dele, ele vai levantar, e quer levantar também cada igreja, essa igreja centenária, mais de 130 anos, Deus usou essa igreja, tem usado essa igreja como um baluarte do seu evangelho nessa cidade, neste estado e nesse país. E nós poderíamos pensar que uma igreja de 130 anos já deu o que tinha que dar. Engano, irmãos, porque a palavra diz que o justo na velhice ainda dará os seus frutos, e Deus espera que esta igreja se reproduza. Porque é só isso que faz nossos olhos brilharem, é só isso que faz que nossa vida tenha significado. Eu estou olhando para as multidões correndo aos templos e tenho a sensação, tenho a nítida sensação de que as pessoas estão entendendo que seguir a Jesus é para melhorar de vida, seguir a Jesus é para ter o carro do ano, seguir a Jesus é para ter uma conta bancária melhor, um emprego melhor. Parece-me que é isso que as pessoas estão entendendo. Seguir a Jesus é o mais fantástico projeto de vida, mas nós só iremos trazer outros para conhecê-lo se estivermos apaixonados por ele e não pelas suas dádivas. O primeiro amigo do paralítico se chama conversão. O segundo amigo do paralítico se chama convicção. Só quem tem convicção de que Jesus é a única esperança para esse mundo falido é que vai segurar na alça da cama. Se você achar que melhor sistema previdenciário resolve, que educação resolve, que melhor situação socioeconômica resolve, você não vai segurar na alça da cama. Na década de 60, eu li uma pesquisa que foi feita num país da Europa, que detinha naquela ocasião o título de melhor IDH, melhor índice de desenvolvimento humano. Era o melhor salário, era o melhor sistema previdenciário, o melhor sistema de saúde, melhor tudo, menor índice de analfabetismo, menor índice de mortalidade infantil. A sociedade parecia perfeita. Mas aquele país, a Suécia, detinha também o maior índice de suicídios do mundo. O que isto comunica? Qual é o maior problema do ser humano? Se fôssemos perguntar para os mais de 7 bilhões de habitantes do nosso planeta, nós teríamos uma meia dúzia de respostas. Talvez alguns dissessem que o maior problema do homem é o desnível socioeconômico. Talvez alguns dissessem que é problema de saúde e outros mais. Mas não passariam de poucas respostas. O maior problema do homem, se todos tivessem educação, tudo estaria resolvido. Mas quando a gente vai para Jesus e pergunta para Jesus qual o maior problema do ser humano, eu imagino que aqueles 4 amigos daquele paralítico entendiam que o maior problema dele era aquela paralisia. Aquele homem era pedreiro, caiu do andaime, ficou paralítico, 10 anos paralítico, está gordo de não poder trabalhar e só deitado. E aqueles amigos sofriam por vê-lo naquela situação, sua família
com grandes carências, quando souberam de que Jesus havia chegado na cidade, aquela cidade, Cafarnaum, Jesus tinha uma casa lá. Ele fez daquela cidade um polo estratégico, e ele saía dali para outros lugares, e o texto diz que souberam que Jesus tinha chegado na sua casa, correram para lá, a fama dele já havia se espalhado, chegaram tantos, que eles não tinham ninguém conseguia entrar, e lá vem os amigos do paralítico, com aquele homem, não conseguem atravessar a multidão. O próprio paralítico poderia dizer: gente, eu entendo o esforço de vocês, mas não tem jeito. Mas eles estavam tão convictos de que Jesus era a solução para o maior problema dele, porque na ótica deles, o maior problema dele era aquela paralisia, que eles não desanimaram, arranjaram cordas, amarraram aquela cama, 2 subiram no telhado, 2 ficaram debaixo, suspenderam aquele, imagine que trabalho, destelham o lugar e começam a baixar aquela cama, e o irmão Jesus olha para cima, vê uma cama descendo em cima dele. Mas eu fiquei me colocando no lugar daqueles amigos, quando estão segurando aquela cama, e ouvem Jesus dizer: filho, perdoados são os teus pecados. Eu acho que se fosse um dos amigos, com o conhecimento limitado que tinha sobre Jesus, eu ia reagir. Eu dizia: peraí Jesus, nós não fizemos todo esse esforço para o senhor ouvir falar de pecado com o nosso amigo. Nós estamos aqui por causa do maior problema dele, Jesus. O senhor precisa saber, o maior problema dele é essa paralisia. Resolver esse problema, o resto está resolvido. Para os amigos do paralítico, o maior problema dele era a sua paralisia, para Jesus não. O maior problema dele era o pecado. Esse é o maior problema da raça humana, é a rebelião contra Deus. Esse é o problema número 1, gerador de todos os demais. Então, se você não tiver convicção disto, há pouco tempo atrás eu fiquei chocado com um irmão conhecido meu em Belo Horizonte, que o pai estava perto de morrer, e eu preocupado com o pai dele, e ele me disse: não, mas papai é uma pessoa ótima, ele foi um ótimo pai. Eu falei: mas meu filho, seu pai ainda não conhece Jesus, e ele está perdido, e eu não via naquele filho preocupação com o seu pai. E eu tive o privilégio de ganhar aquele homem e batizá-lo cheio de tubos. Batizei aquele homem convertido, antes de partir para a glória, e ele fez questão de batizar, embora estava com muitas dificuldades físicas para ser batizado, mas ele fez questão. Se nós não tivermos convicção, gente, nós não vamos buscar os paralíticos, não. Nós vamos achar que eles já são boas pessoas. Talvez todo mundo aqui, pessoas da sua intimidade, pais, filhos, amigos, parentes, que estão perdidos, e nós não nos importamos com eles. São muito duros. Não quero saber nada. Ou então, mas são ótimas pessoas. Certamente Deus vai entender. E Jesus está dizendo: sai, busca os cegos, os coxos, os aleijados, os mancos. Sabe quem? Os pecadores. Vai atrás deles. Essa é uma ordem. Nós não estamos debaixo de uma opção, é de uma ordem. Todo crente aqui, e tivemos aqui um seminário da Junta de Missões, dizendo: todos, vocês sabem de cor, quer ver? Se alguém está em Cristo, parou ali. Nós pensamos esse versículo e não lemos o que vem depois. Pois tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo e nos concedeu o ministério da reconciliação. Quantos aqui já foram chamados para o ministério? Mas senhor João, eu vim pregar para crente. Quantos aqui já são novas criaturas? Olha o texto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Pois tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos concedeu o ministério da reconciliação. Quem aqui foi chamado para o ministério? Todas as novas criaturas. Se você é uma nova criatura, é a nova criatura ali, já foi chamado. Não vai ouvir uma voz, Samuel, Samuel, não vai ouvir. Já foi chamado. As pessoas pensam que somente nós, os pastores, fomos chamados. Eu não fui chamado para o ministério pastoral, não. Eu fui chamado para fazer discípulos. O segundo amigo do paralítico é convicção. Que Jesus é a única esperança para pais, parentes, filhos, amigos, porque nós somos o povo que crê que a vida não termina no túmulo, existe uma vida gloriosa depois desta aqui, e que vai depender de como nos posicionamos aqui ao lado de Jesus ou não. É isso que é nossa crença básica. Então temos que agir de acordo com o que cremos. O terceiro amigo do paralítico se chama consagração. Não adianta ser convertido e ter convicção se você não se consagrar à tarefa. Você ouve domingo após domingo pregações, exortações, desafios, e você não põe o pé na estrada. Tem que ir atrás. Os paralíticos não virão nas próprias pernas. E a consagração começa com a oração. Eu nunca dei muita bola com o texto de Paulo escrevendo a Timóteo, quando ele diz assim, que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todo mundo conhece esse texto. Eu estava querendo pregar aqui um dia desses, não sei que dia vai ser, sobre a oração. Acho que vou pregar uma noite dessa. E falar o seguinte: eis aí o meu maior fracasso, a oração. E eu acho que é o maior fracasso de todos vocês, e ninguém tem coragem de falar. A gente critica os católicos por causa daquela reza brava lá, aquela coisa esquisita, mas muitos de nós somos rezadores. Nós não cremos que a oração faça diferença, porque raciocinamos assim, quer ver? A palavra não diz, em 1 João, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de obter os pedidos que lhe temos feito. Todo mundo sabe isso, de cor. Aí raciocinamos assim, peraí, se é da vontade dEle, então vai acontecer. Se não é da vontade dEle, não vai acontecer. Que diferença faz orar? Conheço pregadores que chegam a dizer, não, a oração tem apenas um efeito psicológico, não altera nada. Engano. Deus tem vontades que não se realizam. Busquei entre eles alguém que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Ezequiel 22:30. Deus não queria derramar juízo, mas não tinha ninguém intercedendo. Ele derramou juízo. Quer dizer que a vontade de Deus não acontece automaticamente. Por que Jesus nos manda orar? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Você entende quando ora isso, o que você está pedindo?
Você está pedindo o seguinte: Deus, faz aquilo que o Senhor quer fazer. É esquisito demais. Por que eu tenho que pedir para Deus fazer o que Ele quer fazer? É que se eu não pedir, Ele não vai fazer, embora queira fazer. Mistério, um baita mistério. Parece que a oração é a nossa parceria principal com Ele para trazermos o reino à realidade, para trazermos a vontade dEle à realidade. Moisés manda Arão e Ur, sobem com Arão e Ur para o monte e envia Josué para pelejar contra os amalequitas. Arão e Ur estão de colega lá em cima. Moisés está orando. E eles fizeram uma observação científica. Eles perceberam que quando Moisés estava intercedendo, e era assim que eles oravam, levantando mãos, eles perceberam que enquanto Moisés orava, Josué prevalecia. Mas de repente olhavam lá embaixo e Amaleque está prevalecendo e Josué e Moisés não estavam orando. Eles perceberam que havia uma correlação da intercessão com a vitória no vale. Então sustentaram as mãos de Moisés até Amaleque, até Josué prevalecer contra Amaleque. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós estamos numa luta contra poderes espirituais nas regiões celestes. E eu pensava que regiões celestes eram as galáxias distantes. A tradução literal é na atmosfera ambiente. Nós estamos numa guerra contra poderes que nos circundam. Daniel está no cativeiro. Foi levado por Nabucodonosor. Jeremias, que foi anterior a Daniel, profetizou que o cativeiro iria durar 70 anos. Daniel está lá no cativeiro, faz as contas e descobre que os 70 anos tinham passado e eles continuavam no cativeiro. Ele começa a orar, segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus não aconteceu automaticamente, tinha sido profetizada. E Daniel começa a pedir e a confessar os pecados do seu povo. Fica 21 dias em jejum e oração clamando. Aí chega Gabriel, diz: desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a se humilhar e a buscar o Senhor, tua oração foi ouvida e por causa dela é que eu estou aqui. Mas por que demorou 21 dias? Será que é longe? Ou o anjo é lerdo? Porém, disse o anjo, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem é isso? Uma potestade que governava o reino da Pérsia, resistindo ao anjo para não chegar com a resposta. Frank Perret, no seu livro O Mundo Tenebroso, diz que as nossas orações fortalecem os anjos nessa luta. E eu, por inferência, digo que os nossos pecados fortalecem os demônios. Nós damos gás aos demônios quando pecamos. Porque todas as vezes que pecamos, nós estamos dizendo não para Deus e sim para o diabo. E é isso que dá força para eles. Agora vejam. Você tem um filho não crente, não convertido. Você viveu o evangelho na casa, pregou para esse filho e ele não se converteu até hoje. E você diz, mas é uma boa pessoa. Você tem que lutar por ele agora. Você tem que, como Paulo diz, rogo aos varões que orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Nós temos que subir no monte e clamar para trazer a vontade de Deus à realidade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Você tem amigos, parentes, conhecidos pelos quais você precisa começar a levantar as mãos para trazer a vontade de Deus à realidade. Spurgeon, um dos maiores pregadores da história, houve conversões incríveis no ministério de Spurgeon na Inglaterra. Repórteres foram entrevistá-lo. Segundo me consta, ele abriu um alçapão debaixo do púlpito, tinha 300 pessoas orando enquanto ele pregava. Tinha gente de mãos erguidas clamando: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós confiamos muito no Josué no vale, nós confiamos no pregador que sobe ao púlpito, mas nós não confiamos que nós temos que levantar essas mãos santas para tirar as nuvens
de demônios que impede a luz chegar. Eu estava pregando isso para uma reunião de pastores e depois fomos orar. E um pastor lá falou: olha, nós começamos a orar e eu tive uma percepção, uma visão de que era como se demônios estivessem impedindo a luz de chegar nas pessoas. Quando nós começamos a orar, começou a esgarçar essa nuvem e a luz começou a chegar. Esse é nosso ministério maior. Esse é o maior ministério dessa igreja. E temos que nos consagrar à tarefa de trazer o reino para a realidade, trazer a vontade de Deus para a vida das pessoas. Então, o terceiro amigo do paralítico é consagração. E depois de se consagrar à tarefa, em oração e busca, o quarto amigo do paralítico é cooperação. Eu fiquei imaginando que estão a casa cheia, Jesus falando coisas fantásticas, curando pessoas, um cutuca o outro, fala assim: eu fui lá buscar o Zé, mas ele estava tão pesado que eu não dei conta. Aí um outro de trás falou: mas eu fui também. E um terceiro e um quarto tinham ido isoladamente. Aí caiu a ficha, como usamos dizer, e foram juntos e trouxeram. Meus queridos, a conversão de uma pessoa é um trabalho de equipe. Sozinho não dá. Eu acho que essa igreja tem muito aposentado. Eu acho. Posso estar enganado? O aposentado muda de nome. Sabia? Ele passa a se chamar Jaque. Já que você está aposentado, mas queridos aposentados e aos demais não aposentados, o maior desafio para a nossa vida cristã é irmos atrás dos paralíticos juntos. Eu desafio esta igreja, em nome de Jesus, a formar pelotões de vida para irmos atrás dos paralíticos. Formem grupos de 4, se reúnam e orem pelas pessoas. Esse aqui tem 10 pessoas na sua lista, esse tem 20, esse tem 15, esse tem... Aqui na lista dos 4 tem perto de 100 pessoas que querem alcançar. Começam a orar, a levantar as mãos, a interceder, e depois vão atrás dessas pessoas. Chamar essas pessoas para tomar um chazinho da tarde, para quem é aposentado, e para ler a Bíblia. Leia a Bíblia só lê na presença deles. Nós temos a ideia de que não podemos pregar o Evangelho, que é muito difícil, só quem foi chamado e foi para o seminário. Isso é a maior tragédia da história da igreja, que o diabo conseguiu imunizar os crentes. Meus queridos, dá para eu contar na minha mão pessoas do meu relacionamento que não puderam gerar um filho. O normal é gerar. Raros casais não puderam ter filhos, é certo? Em termos espirituais, o normal tem sido não gerar. A grande maioria dos crentes nunca gerou ninguém. Por quê? Por causa do método da chocadeira. A igreja hoje é qual uma granja. Ela reproduz pinto de granja. Pinto de granja não tem mãe. Então os crentes são desafiados numa conferência a trazer convidados, e ele traz amigos, ouvem o evangelho, se convertem, e essas pessoas são jogadas na classe da catacumba, que catacumba nos parece catacumba, faz a verdade. E aquele que trouxe o convidado não se sente responsável de cuidar dele. Isso é para o pastor, eles que fizeram o seminário, eles que têm que cuidar dos bebês. Essa é a forma mais anacrônica de gerar.
Imagine uma sociedade que os filhos fossem gerados desse jeito. Tinha uma central produtora de bebês. O marido e a esposa deixavam lá o óvulo e o espermatozoide, fecundavam in vitro, e eles iam visitar uma vez por semana. Oh, aquele é o nosso bebê, que lindo, deixa eu pegar um pouquinho. Ah, mas eu não sei, pega de volta. É assim que a igreja tem sido. Mas a reprodução humana, o casal reproduz, e eles que têm que cuidar. Levanta 3 da manhã porque o bebê está chorando com dor de barriga, está com fome. Vocês já viram grávida como tem fome? Come até prego, porque tem que alimentar um bebê. Agora você já viu crente que não tem que cuidar de ninguém? A igreja tem que fazer malabarismo para esse crente comer um pouquinho de Bíblia. Agora, fique grávido de alguém, ganhe alguém para Jesus e você vai querer Bíblia, vai comer Bíblia. Sabe por que nós pastores crescemos mais espiritualmente do que vocês? E crescemos, não adianta dizer não porque crescemos, porque nós somos melhores? Não, é porque nós temos que cuidar de gente. Eu tenho que comer Bíblia, eu tenho que conhecer Bíblia. Por quê? Porque tem pessoas que estão com fome e eu preciso dar comida para elas. Agora cuide de alguém que você tem que você reproduziu, e você vai ter fome, você vai comer Bíblia como nunca, e quem vai crescer? Vai ser você. Vou falar uma heresiazinha aqui, batista, não batista não, da minha igreja batista. Na nossa tradição batista, não tradição bíblica, tradição batista, quem batiza os convertidos, quem são? Só os pastores. Não é? Parece que está lá no versículo não sei quanto da Bíblia. Não está, não. Sabe na nossa igreja como é que funciona esse negócio? Quem ganha é que batiza. Todo mundo batiza. Você trouxe alguém a Jesus, você foi um instrumento para a pessoa se converter, é você que vai batizar, porque é você quem vai cuidar. Nós acabamos com a classe da catacumba. O bebê, quando chorar de fome, quando tiver com problema, pastor, aquele irmão, não é você, meu filho, você que é o pai dele, vai lá cuidar dele. Se não der conta, me avise. Eu fui pastor de uma igreja em Belo Horizonte, Igreja Batista Central, durante 11 anos, uma igreja maravilhosa. Deixei aquela igreja e estava querendo me dedicar só a conferências e acabei mudando de rumo, mas deixei no pastorado lá um engenheiro da Vale, Paulo Mazzoni. Esse cara, uma capacidade, ele estava sendo cotado para ser diretor da Vale no Canadá. Trabalhou no pastorado daquela igreja e na Vale durante 10 anos ainda. Aí acabou pedindo demissão da Vale, ninguém acreditou, pediu demissão da Vale e foi dedicar só ao pastorado da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Pulou na correnteza. A igreja, quando eu deixei, tinha uns 600 membros. Naquele período de 10 anos que ele ficou pastoreando e trabalhando na Vale, ela chegou a uns 1.000 e poucos membros. Depois que ele pulou de cabeça junto com os discípulos que Deus me deu o privilégio de discipular ali em 11 anos, a igreja está com 8.000 membros. Sabe por quê? Porque os crentes descobriram que todo mundo pode se reproduzir. Que a reprodução espiritual é parecida com a reprodução humana. Você tem o DNA da reprodução. Os crentes entenderam errado, entenderam que para pregar você precisa ser um doutor, porque se as pessoas fizerem perguntas eu não vou saber responder. Parece que os crentes entenderam assim: ide por todo mundo e responder a todas as perguntas das pessoas.
E os crentes entenderam errado também que o poder estava no mensageiro. Por quê? Porque a igreja fazia aquelas conferências e chamava o grande pregador, o ungidão, para vir pregar, e fazia aquelas pregações maravilhosas e pessoas se convertiam. O crente comum começou a achar, não, para converter alguém precisa ser um obstetra famosíssimo. Meu segundo filho nasceu de parteira no Piauí, foi o mais barato. Não teve, o primeiro nasceu com o professor da USP e o segundo nasceu de parteira. Dos dois nasceram. Jesus está esperando que a igreja seja constituída de parteiros e parteiras. Não precisa ser PhD para reproduzir bebê. Um pastor foi para São... Olha, está legal, que hora que acaba o culto? Não, mas o horário é meio-dia? 11h30, meio-dia? Eu estou achando que já estava na hora de parar. Esse pastor foi trabalhar numa cidadezinha chamada São Bento do Una, e tinha 12 membros da igreja, São Bento do Una. Passou 2 anos lá, depois de 2 anos a igreja tinha 12 membros. Ele já estava desesperado. Aí soube que estava havendo um crescimento enorme na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Aí mandou e-mail, ou escreveu uma carta pedindo ajuda. E eles têm um seminário lá que eles dão graciosamente para líderes, pastores, e convidaram ele para vir. Mas ele era pobre, não tinha como vir, então ele foi no prefeito da cidade pedir ajuda, e o prefeito era o padre. E o padre deu ajuda, deu dinheiro para ele vir de passagem, para comida, e ele veio e fez o seminário. A liderança lá não está sabendo dessa história. Voltou para a terra dele desafiado por este projeto de reprodução. Apresentou para os 12 propostas de uma igreja que se articula dessa maneira em grupos pequenos. 8 falaram, não, nós não queremos não, nós gostamos de igreja do jeito que é. Sobraram 4, ele começou com os 4. Depois de 2 anos tinha 240. Acredite se quiser. Ô gente, fala a verdade, não é uma baita de uma alegria quando nasce um bebê numa casa? É festa, é uma alegria imensa. Quando nasce um bebê espiritual também, a Bíblia diz que diante dos anjos há regozijo no céu e na terra também. E a maioria dos crentes não tem usufruído disto, porque o diabo conseguiu imobilizar um exército. Eu desafio vocês. Começou aquele pastor de São Bento do Una com 4, comece com 4 na sua casa. Arranja um outro 2, você e sua mulher, mais um outro casal, e comece na sua casa, ou na casa dele, vai lá um dia na semana, comece a orar pelas pessoas que vocês querem atingir. Reúna toda semana, e orem, não sai correndo atrás não, primeiro ora muito, e levanta as mãos em paz, sem ira e sem animosidade, para trazer o reino à realidade. Ore por pessoas conhecidas, amigos, parentes, e ore muito, e depois convide essas pessoas para churrascar na sua casa, e leia para eles o Evangelho, simples assim. Se tiver pergunta difícil, não tem problema. Tem aquelas pessoas que vêm com aquelas perguntas atravessadas, mas quero dizer, essa Bíblia, vocês falam aqui, que Adão teve Caim e Abel, e Caim matou Abel, e depois Caim foi e encontrou a mulher e casou. Quem era essa mulher de Caim que ele não tinha matado? Não tinha matado. Como é que ele casou com quem? Aí um crente muito simples, mas muito firme, falou assim: eu não sei com quem Caim casou, mas eu sei de uma coisa, que o inferno está cheio de gente preocupada com a mulher dos outros. Não tem que saber tudo não, tem que ser igual aquele cego que Jesus curou. Chegaram para ele dizendo assim: esse homem que curou você é um pecador.
porque curou você em dia de sábado. Ele falou, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Então não precisa saber muito não. Eu sei de uma senhora analfabeta que ganhou a vizinha para Jesus. Recebeu um treinamento lá na igreja de pregar o evangelho, e ela tinha que levar lá a lição, e recebeu a tarefa de que tinha que ler a lição com a vizinha. E ela foi para a vizinha e disse, leia aqui comigo, porque eu sou analfabeta, eu não sei ler. E a vizinha começava a ler, e ela só confirmando, é isso mesmo, a palavra de Deus diz isso. E a vizinha lendo e ela confirmando. Chegou no fim, a vizinha se decidiu por Jesus, e ela era analfabeta. Porque o poder está onde? Não está no mensageiro, está na mensagem. É o evangelho que é o poder, não é o mensageiro que é o poder. Se o diabo pregar o evangelho, gente se converte. Ele não vai pregar, mas se pregar. Então aqui está o desafio para a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, uma das primeiras do Brasil. Na ordem essa aqui é qual? Terceira? Essa igreja teve uma trajetória e deve ter uma trajetória maior daqui para frente. Se todos estiverem apaixonados por Jesus, jovens, velhos, crianças, de mãos erguidas, em paz, trazendo o reino à realidade, porque Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós vamos estar pedindo alguma coisa que Ele quer, mas vai haver oposição do reino das trevas. Aí eu entendi a razão de termos que ficar orando a mesma coisa, porque eu achava isso esquisito demais. Porque parece que a gente achava que tinha que convencer Deus. A questão não é por causa de Deus, não é por causa da oposição. Então vamos recordar. Como chama o primeiro amigo do paralítico? Segundo? Terceiro? E o quarto? Vamos formar esse grupo. Vamos formar essa equipe. Não adianta só voltar para casa hoje, não, galera, achei legal a pregação, tá? Começa a orar hoje, Senhor, me dê meus companheiros, me dê os meus companheiros. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, não importa não. Só não acho que é bom 20. Fica um grupo menor. Comece já. Não precisa. Vocês já sabem Bíblia demais, gente. Todo mundo aqui já é doutor em Bíblia. Não é grupo para estudar Bíblia, não. É grupo para se reunir para orar pelos paralíticos e depois sair atrás deles. Não fica esperando que o anjo vai trazer eles na sua casa, não. Você que tem que ir atrás deles. Amém? Aleluia? Glória ao Senhor? Não tinha nada a ver com família. O pastor me convidou para pregar sobre família. É esta família que nós queremos reproduzir, a família da fé. Então vamos ficar de pé que eu vou ensinar um frevo para os irmãos. Vamos lá. Vamos aprender um frevo. Se já sabem, me ajudem. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Salmo 119:11, Salmo 119:11, Salmo 119:11, para não pecar. Salmo 119:11, Salmo 119:11, Salmo 119:11, para não pecar. Fácil, não é? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Salmo 119:11, Salmo 119:11, Salmo 119:11, para não pecar. Salmo 119:11, Salmo 119:11,
Salmo 119, 11. Para não pecar. Vamos ver nessa igreja quem aprende melhor, se é homem ou mulher. Todo lugar que eu vou, os homens sempre ganham. Vamos ver aqui na primeira igreja batista. Só as mulheres agora. Vamos ver. Escondi a tua no meu coração, para não contra ti, para não pecar contra ti. Escondi no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Para não pecar. Homens, vamos lá, homem, abre agora aí. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Para não pecar. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Para não pecar. Juntos. Escondi a tua. Mais rápido, mais são. Para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Pai amado, nós queremos de fato esconder esta palavra, nós queremos reter essa palavra, não queremos ser meros ouvintes. Oh Deus, eu te peço pelos meus irmãos aqui, que esta verdade singular, que o Senhor nos dotou da vida de Jesus, a vida de Jesus que corre em nós, nós podemos reproduzir esta vida em outras pessoas, podemos trazer a vida do Senhor para outras pessoas. Por isso eu te entrego este teu povo nas tuas mãos e te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça algo glorioso na vida de cada um aqui, Senhor. Para que cada um aqui tenha esta alegria da reprodução, este privilégio de trazer pessoas para a tua luz. Leva-nos para casa, dá-nos um dia maravilhoso na tua companhia, considerando tudo isso que o Senhor nos tem falado. Queremos retornar para nos debruçar sobre a tua palavra nesta noite, em cada noite desta semana. É isso que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos nesta hora entregar nossos dízimos e ofertas ao cântico de: nestes dias de tantas incertezas, nossos lares a fé precisam ter, cada um pondo em Deus a confiança, sendo assim, lar feliz nós vamos ser. Vamos entregar ao Senhor nossos dízimos e cantando este hino agora.
enquanto você ouve o pós-lúdio, ore ao Senhor, agradecendo os dízimos, as ofertas, agradecendo a Deus a mensagem desta manhã, a mensagem da noite que teremos também. Agradeça a Deus a vida dos irmãos cujos nomes temos no boletim para intercessão, e acrescentando aí também o nome da irmã Terezinha, da senhora Terezinha Correia. Ela é mãe da irmã Janete, que é nova crente aqui, Janete Correia de Brito. Vamos orar pela dona Terezinha também. Vamos louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui hoje, que estavam enfermos. Estou vendo ali a irmã Zilda Merson, né? Depois de vários meses, ela que mora lá em Miguel Pereira, né? Não tinha podido vir à igreja, hoje está aqui conosco. Levante a mão, irmã. Deus abençoe essa irmã aí também. E também a irmã Thalita Maia está ali, estou vendo ali também, depois de uns bons domingos ausente, ela está conosco nesta manhã. Curve a sua cabeça agora e ore a Deus agradecendo enquanto você ouve o pós-lúdio. Nós queremos agradecer a você que está conosco nesta manhã e renovar o convite para que volte às 19 horas. E nós queríamos pedir então que os visitantes se levantassem, por favor. Nós temos vários aqui, vou mencionar os nomes de alguns depois, mas gostaria que eles ficassem de pé e a nossa igreja vai também abraçá-los nesta hora. Muito obrigado pela presença. Temos ali um casal, né, lá atrás, na galeria. Temos algumas pessoas também aqui na galeria. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Queremos convidá-los então para voltarem hoje à noite. Obrigado à presença. Nós temos hoje visitantes especiais de um seminário, Seminário Eclésia. Ele pertence à Igreja Batista Fluminense. E aqui estão os irmãos Luiz Fernando Ramos, vou pedir que à medida que eu mencione fique de pé e permaneça. Semário Jacinto, Elvis da Silva, Ana Cláudia Castro, Renato Oliveira, Marcela Fernandes, João Rufino, Carla Crispim, Silvânia, olha só, é uma aula mesmo, né? Moás Santana, Walter Borgonha e Daniel Marangoni. São irmãos, como eu disse, do Seminário Eclésia. Eles estão aqui, acho que em atividade escolar. Vão lá ver como é que a Igreja Batista funciona. Aí eles vieram, anotaram tudo, anotaram tudo certamente. Queremos lembrar também aos irmãos que, em geral, quando acaba a conferência na quarta-feira, nós temos o CD com todas as mensagens, então vamos tentar também disponibilizar para os irmãos. Obrigado, irmãos queridos da Igreja Batista, não é Batista não, Igreja Fluminense, é o nome daí, né? Igreja Congregacional Fluminense. Está Batista aqui, mas foi equívoco nosso. Obrigado também quem mais? Aos parentes do irmão Newton. Cadê o irmão Newton? O irmão Newton, os irmãos sabem, né? É o rei das baterias do Rio de Janeiro. Foi o rei das baterias. Ele trouxe todo mundo hoje, olha, Rosa, fica de pé, Rosa. Maria de Jesus, é a mãe da Rosa. O Celso, que é o filho. Kátia, Margarete. Que bom, obrigado, irmãos. A Margarete é membro da igreja, não está certo. Muito obrigado, então, a família que veio aí, sempre apoiando o irmão Newton, que já está recuperado, graças a Deus. Também estamos felizes com a presença do pastor Luiz Sérgio. Pastor Luiz Sérgio, está aí, pastor Luiz Sérgio? Cadê o pastor? Luiz Sérgio? Onde? Aqui. Luiz Sérgio, irmãos, foi pastor aqui, ele e a esposa Cassandra, né? Cassandra, fique de pé, por favor. Ele foi pastor da Escola Vitória, o capelão da Escola Vitória, nossa escola aqui, e depois de algum tempo aqui, ele foi embora, bateu asas e foi para Londres, para a Inglaterra,
e está lá ajudando no ministério, numa igreja até hoje, não é isso? Evangelizando muçulmano. A última vez que nós conversamos, você estava aprendendo árabe para falar com um muçulmano. Conseguiu aprender? La ilaha illallah, você sabe, né? Muito bom. Então, Deus abençoe o pastor, eu abençoe você também. Obrigado aos internautas pela participação no culto desta manhã também. Nós temos lá de São Paulo, de Cafelândia, São Paulo, o pastor Timofei Diakov. Conhece? Timofei Diakov, participando do culto, lembra das atividades evangelísticas que desenvolvia junto com o pastor Ivênio na Praça da Sé, em 1900, e vovó mocinha que ele falou, não foi? 1964, está aqui o e-mail dizendo 1964. Está em Cafelândia, São Paulo. Não, ele participou do culto pela internet, aí... Então está mandando um registro agora aqui. E de um pouquinho mais longe, de Jacu, Languedoc-Roussillon, na França, a irmã Ana Ildefonse, dizendo, mais uma vez, conectada no culto, agradece à igreja a transmissão via internet. Obrigado, então, aos internautas que participam do culto. Alguns mandam recados, outros não, e a gente agradece a todos igualmente. O irmão Rogério Sena Dias, é o nosso primeiro vice-presidente. Ele tem uma palavra para a igreja também nesta hora, e depois nós encerraremos o culto, agradecendo a Deus. Vou convidar o pastor Luiz Sérgio para vir aqui ao microfone, vir aqui ao púlpito, ele vai orar, encerrando o culto, né? Então, agradecendo a Deus aí as bênçãos. Enquanto isso, o irmão vai falando. O senhor vai ficar do meu lado aqui. Vou ficar do seu lado, tá bom. Eu gostaria de convidar a irmã Peg para que viesse aqui ao púlpito. Nós temos um momento de reconhecimento, de gratidão a Deus, pela vida do nosso pastor, da sua família. Já que estamos no Seminário da Família, no dia 29 de abril, terça-feira, o nosso pastor completou 8 anos à frente dessa igreja. E é motivo de nós, não é isso? Agradecermos a Deus. E se ele tem esse ministério abençoado, isso se soma à família também, ao apoio que a esposa dá, e nós entendemos isso, e a família, né, toda. E nós queremos agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do pastor João Soares da Fonseca, que tomou posse, então, em 29 de abril de 2006. E quando eu vejo o pastor João pregando aqui do púlpito, eu me lembro de uma palavra do apóstolo Paulo, que se encontra lá na sua primeira carta à igreja de Corinto, 1 Coríntios 9, versículo 16, e isso se encaixa muito, muito, muito na vida do nosso irmão pastor, que um dia entendeu que foi chamado por Deus para ser ministro do Evangelho, se preparou e conosco tem estado aqui, nós como ovelhas e ele como pastor. E a palavra de Deus para esse momento nos diz o seguinte: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então é dentro desse contexto que nós olhamos para o nosso pastor e entendemos que ele, né, tem essa responsabilidade de anunciar este Evangelho. E há 8 anos nós temos sido abençoados aqui, né? Essa igreja tem sido abençoada com os seus sermões, com as suas admoestações para nós. E dominicalmente saímos daqui, né, isso, alimentados espiritualmente. Nós só temos a agradecer a Deus. E esse é um reconhecimento de toda a igreja. Estou aqui em nome dos irmãos, representando os irmãos, para que nesse momento a gente faça essa justa homenagem. Mas, acima de tudo, né, isso, nós queremos agradecer a Deus, porque trouxe esse casal para cá e há 8 anos nós podemos desfrutar dessa presença abençoada e abençoadora. Para tanto, nós vamos orar, o pastor já designou, não é isso? Para encerrar o culto, então. Então, eu vou pedir ao pastor Luiz Sérgio que venha ao púlpito, ele vai orar e nós vamos terminar o culto agradecendo a Deus. Eu vou pedir à congregação que fique de pé, nós vamos orar agradecendo, né, por esses 8 anos do nosso pastor, da nossa irmã Peg conosco. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Obrigado que podemos sentir a Sua ação no meio de nós, Deus. Obrigado pela vida dessa igreja aqui nesse lugar também, por tantos anos que essa igreja tem sido instrumento na pregação do Teu Evangelho aqui, Senhor. E também oramos pela vida do pastor João, Senhor. O Senhor sabe os planos que o Senhor preparou para ele desde antes do seu nascimento, Deus. Obrigado porque esse tempo, esses 8 anos aqui
na PIB do Rio, foram momentos que o Senhor planejou desde antes da criação do universo até, Senhor. Que o Senhor esteja continuando a abençoá-lo, abençoar a sua família, que o Senhor continue usando a ser instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas. E que o Senhor nos ajude a todos nós a estarmos mais próximos daquilo que o Senhor planejou que nós fôssemos e que sejamos bênçãos na vida de outras pessoas também. Essa é a oração que a Ti fazemos, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um domingo abençoado. Amém. Música